Olá pessoal, salve Maria. São 00:30. Eu acabei de ler a exortação apostólica Querida Amazônia do Papa Francisco, que ele se pronunciou a respeito disso hoje, no dia 12 de fevereiro. Agora eu já estou no dia 13, né? Foi ontem. Mas eu simplesmente não consegui parar de ler, pessoal, porque assim, eu estou encantada, eu estou apaixonada pela forma como ele tratou o assunto depois de toda essa polêmica que teve em volta, né? Os bispos envolvidos com política, os cristãos desorientados, sem confiar nele, né? No Papa, né? No sinal visível da unidade. Ela veio assim lavar a alma. Por quê? Porque ela é uma aula de humildade, piedade, até com os que ele não concordava, até porque no início ele colocou assim que o Papa quer expressar as ressonâncias provocadas nele através da discussão, nem substituir e nem repetir o documento final, simplesmente deixou o documento final no lugar dele, que é a opinião dos outros irmãos dele, né? Mas ele, como pontífice, tem autoridade para nem falar, nem incorporar, mas também não deixar de lado. Enfim, ele até cita alguns pontos. Então, assim, ele foi de uma elevação espiritual, gente, só a ação do Espírito Santo mesmo na igreja para nos dar um presente desses. Eu li com o maior prazer, achei a leitura super fácil, acessível. E como nós moramos no Brasil, o Brasil engloba a maior parte da Amazônia, né? São vários países que estão nessa área. Eu acho que todos nós deveríamos ler, tá, gente? E, bom, já dei um exemplo, né? Eu já comi essa exortação, mas enfim, deixa eu falar para vocês as linhas gerais, né? Ele dividiu em 6 pontos. Ele colocou o sentido da exortação, né? O que essa exortação queria dizer? Então, ela quer dizer novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Essa ecologia integral é sempre no sentido de não tratar a ecologia como algo puramente voltado à natureza, aos seres criados que não têm a racionalidade, não têm o uso da razão, mas sim ao homem que tem o uso da razão. É o único ser criado que tem o uso da razão. Por isso que ele é justamente o centro. Então é justamente voltar essa preocupação para a natureza, porque é um ambiente onde o homem se desenvolve, é um ambiente onde o homem apreende a evangelização e também é o ambiente em que ele busca ser santo, né? Então é dar esse sentido dessa exortação a essa, vamos dizer, essa totalidade que o homem é e que a salvação veio nos trazer através de Cristo. Ele fala muito de Cristo, ele fala muito dos sacramentos, da Eucaristia, da importância da presença de Cristo, né? Ai de nós se não evangelizarmos, ele vai dizer nessa exortação. Bom, o segundo ponto, os sonhos que ele tem para a Amazônia, né? Que não se restringe à Amazônia, mas para o mundo inteiro, dizendo que os povos da Amazônia comunicam uma sobriedade, uma simplicidade de vida, até trazida por uma falta de recursos, que enobrecem, né, que são um exemplo para o mundo inteiro. Até tem um pedaço lá da exortação que ele fala assim: imaginemos agora, né, a santidade com o rosto amazônico, e que isso se espalhe para o mundo inteiro, né, que isso seja... depois eu vou pegar, gente, que é muita anotação, que eu fiz tudo agora, mas que isso seja um exemplo no mundo inteiro, né? Esse exemplo de santidade. Então, claramente, ali ele retomando essa missão realmente dos jesuítas, dos missionários. Ele falou de São Francisco Xavier, né? Dos missionários, que muitas vezes ele inclusive pede perdão pelos erros cometidos por alguns missionários que não estavam imbuídos desse espírito puramente evangelizador e muitas vezes se miscuíram com o poder ou se miscuíram com os erros. Então ele pede perdão em nome da igreja também. Bom, passando, ele vai para o sonho social, que é a integração de todos os habitantes com esse bem viver, essa busca do bem viver, né? Os interesses dos exploradores com os interesses dos povos, que muitas vezes atropelam sim esses povos, né? Não fazendo uma dimensão social absurda, nem ilimitada, mas ele bate nesse ponto. Depois a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, é só para dar as linhas gerais para vocês. Depois ele passa para o sonho cultural, cujo objetivo é promover a Amazônia, não colonizá-la culturalmente, é aproveitar da cultura do povo, é aproveitar e dessa cultura fazer nascer, né, um novo rosto para a igreja, né?
uma igreja com esse rosto também amazônico, esse rosto também de outra cultura, enriquecendo assim a igreja, né? Mostrando para a igreja uma nova face que ela ainda não conhece, que ainda não foi concluída essa obra, né? Dessa evangelização. Então, o sentido melhor da obra educativa é cultivar sem desenraizar, fazer crescer sem enfraquecer a identidade, promover sem invadir, ou seja, um profundo respeito ao ser humano, ao contexto onde ele está inserido, não por vontade própria, mas pela própria natureza. Um profundo respeito e uma humildade, né, de reconhecer que também se aprende com outras culturas, que não é lição missionário, como ele vai dizer em outro trecho, chegar lá, além de apresentar o evangelho, né, além de anunciar a palavra, chegar lá já querendo impor sua própria cultura, né, dizendo que ali a cultura está errada. Não, a caridade, a expressão da caridade, que ele também vai dizer aqui em outro trecho, que é o bem maior, né, o primeiro mandamento, né. Então é muito bonita essa parte também do sonho cultural. Depois ele vai para o sonho ecológico, né, que ele diz que libertar os outros das suas escravidões implica certamente em cuidar do seu meio ambiente e defendê-lo. Mais importante ainda, ajudar o coração do homem a abrir-se confiadamente àquele Deus que não só criou tudo que existe, mas também se deu a si mesmo em Jesus Cristo. E a partir daí, esse sonho ecológico se realizar na plenitude da salvação que a gente encontra em Cristo, né? E que a solução não estaria numa internacionalização da Amazônia. Quer dizer, todos os pontos que foram polêmicos, ele abordou, pessoal, assim, com maior simplicidade, profundidade teológica. É uma aula essa exortação, uma aula que vamos dizer que tem o seu ápice nesse ponto número 7, na verdade são 7 pontos, né? Um sonho eclesial. Aí ele deslancha assim de uma forma. Ele vai dar uma aula de evangelização de povos aborígenes, povos indígenas e de todos os povos, de todas as culturas, né? Porque muitas vezes a gente acha que só existe a nossa própria cultura, existem outras culturas, existem outros contextos de vida. Então achei fantástico. Então o que eu fiz, né? Para ser rápida, porque senão também, sei lá que horas eu vou dormir, porque eu fico muito empolgada, eu queria só ler alguns trechos para vocês. O número 37. Ali eu vi, depois de tudo que eu vim lendo, eu falei assim, bom, em algum momento ele vai abrir a porta para evangelização. Ele não vai continuar como no documento, né, que instruiu o sínodo, fica falando de política, de melhoria, de exploração. Tem que ser abordado, tem a doutrina social da igreja, mas eu queria ver que horas ele vai fazer nascer, abrir essa porta para evangelização, né? Que é, vamos dizer, o ponto crucial da missão da igreja, a salvação da humanidade. Tá lá, no número 37 vai dizer assim: é a partir das nossas raízes que nos sentamos à mesa comum, lugar de diálogo e de esperanças compartilhadas. A diferença que pode ser uma bandeira ou uma fronteira transforma-se numa ponte. Ou seja, não é porque nós temos bandeiras e fronteiras diferentes que não estamos juntos no mesmo lugar, que é essa casa comum, né? A identidade e o diálogo não são inimigos. Não é minha intenção propor um indigenismo completamente fechado, ahistórico, estático, que se negue a toda e qualquer forma de mestiçagem. Uma cultura pode tornar-se estéril quando se fecha em si próprio e procura perpetuar formas antiquadas de vida, recusando qualquer mudança e confronto com a verdade do homem. Ali eu vi ele abrir a porta, porque ele vem defendendo a cultura indígena, a prática indígena, a sabedoria indígena, que tem, gente, que tem, existe, né? Até na própria simplicidade de vida que eles carregam. Mas ali ele falou, isso não quer dizer que eu apoio o indigenismo completamente fechado. Ou seja, isso tem que ser elevado à categoria de filhos de Deus que vocês são. Ali, para mim, a partir do 37 começa essa abertura, tá? A face franciscana e de Santo Inácio de Loyola, que era um seguidor de São Francisco, se converteu a partir de Francisco, como eu já disse no outro vídeo aqui do canal. Eu visualizei no número 63, que também quero ler para vocês, né? Lembrando que o sonho eclesial começa do parágrafo 61 e seguintes. Então ele está inserido nesse sonho eclesial, que é o número 63, que ele diz assim: a autêntica opção pelos mais pobres e abandonados implica propor-lhes a amizade com o Senhor, que os promove e dignifica. É em Cristo que eles são dignificados, e não na ascensão material. É isso que ele está dizendo.
nem podemos contentar-nos com uma mensagem social. Ou seja, eu vim aqui resgatar você de um contexto de opressão social. Não, o Papa Francisco está dizendo, se dermos a vida por eles, não podemos ocultar-lhes que o fazemos porque reconhecemos Cristo neles e porque descobrimos a imensa dignidade a eles concedida por Deus Pai, que os ama infinitamente. Ou seja, o passo dado a qualquer comunidade, a qualquer, vamos dizer, suporte financeiro, material, de resgate, de dignidade, vem por quê? Porque a igreja vê o rosto de Cristo nos mais necessitados, porque assim Cristo nasceu, assim ele veio ao mundo. Pobre, sem ter onde nascer, foi criado com humildade, esteve perto dos mais humildes, se condoeu dos mais pobres, dos doentes, daqueles que estavam na periferia da vida. Então São Francisco, quando estava lá no subterrâneo do trabalho da casa do pai dele, olhou aqueles pobres trabalhadores tingindo aqueles tapetes com tinta e olhou o quê? Cristo, o rosto de Cristo perseguindo ele. Ele olhava para um e enxergava, ficou atônito com aquilo ali. Depois ele quis abrir mão de tudo. Por quê? Porque ele via Cristo, que tanto se procurava na igreja, separava-se naquela época os pobres dos ricos. Ele via Cristo na visão, na observação do pobre. E foi por isso que ele quis se juntar ao pobre. Não foi por uma causa meramente social. Sim, ele se conduía da dor, mas foi por enxergar que, como o Papa Francisco está dizendo aqui, porque reconhecemos Cristo neles e porque descobrimos a imensa dignidade a eles concedida por Deus Pai. Então, quando a igreja se aproxima, quando eu e você nos aproximamos do pobre, daquele excluído, nós estamos ganhando, porque nos aproximamos de Cristo. A igreja não aprende mais, em nenhum tratado magnífico da igreja, não aprende mais do que estando perto do humilde, perto do pobre. Então, é um convite também a nos aproximarmos desse carisma de São Francisco. Claro que o Papa Francisco não ia deixar isso passar, porque a natureza está ligada com isso, né? São Francisco via na natureza a expressão do amor de Deus, era por isso que ele louvava a natureza, porque ele louvava a Deus através da natureza, né? Então, é recentralizar essa discussão. Muito bem feito aqui no número 63. O outro número que eu queria ler com vocês é o parágrafo 68, que cita Evangelii Gaudium. E esse 68 eu quero ler para vocês porque ele realmente é fantástico. Ele vai dizer assim: vale a pena lembrar aqui o que afirmei na exortação Evangelii Gaudium a propósito da enculturação. Esta baseia-se na convicção de que a graça supõe a cultura e o dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe. Notemos que isso implica um duplo movimento. Por um lado, uma dinâmica de fecundação que permite expressar o Evangelho no lugar concreto, pois quando uma comunidade acolhe o anúncio da salvação, o Espírito fecunda a sua cultura com a força transformadora do Evangelho. Ou seja, aquele lugar da ação do Espírito, que já tem ali germinado uma semente, né? Por outro, a própria igreja vive um caminho de recessão, que a enriquece com aquilo que o Espírito já tinha misteriosamente seminado naquela cultura. Gente, semeado naquela cultura. Eu achei isso de uma profundidade fantástica. Ele conclui que assim o Espírito Santo embeleza a igreja, mostrando-lhe novos aspectos da revelação e presenteando-a com um novo rosto, como eu falei no início. Que lindo isso, né? Trata-se em última instância de permitir e incentivar a que o anúncio do Evangelho inexaurível, comunicado com categorias próprias da cultura onde é anunciada, provoque uma nova síntese com essa cultura. Ou seja, a transformação daquela cultura através do Evangelho, né? E o aprendizado da igreja com aquela cultura, com essa evangelização, trazer, agregar valores que ela já vem, né? Então, eu achei isso fantástico. Tá, e queria também pegar uns outros pontos aqui com vocês antes de terminar esse vídeo, que eu não quero que ultrapasse muito tempo, mas é importante que a gente fale aqui sobre o que ele tem como, que foi muito discutido também. Olha, é possível receber, no parágrafo 79, é possível receber de alguma forma um símbolo indígena sem o qualificar necessariamente como idolátrico. Um mito denso de sentido espiritual pode ser valorizado sem continuar a considerá-lo um extravio pagão, ou seja, é aproveitar aquilo que está meio tortinho para criar naquilo ali o sentido
da purificação, o verdadeiro sentido daquilo que eles trazem. Nessa verdadeira caridade é não querer impor, mas se aproximar do que é do outro para trazê-lo. Extremamente inteligente. Ele vai dizer por quê? Porque algumas festas religiosas contêm o significado sagrado e são espaços de reunião e fraternidade, embora se exija um lento processo de purificação e maturação. Um verdadeiro missionário procura descobrir as aspirações legítimas que passam através das manifestações religiosas, às vezes imperfeitas, parciais ou equivocadas, e tenta dar-lhes, agora que vem, resposta a partir de uma espiritualidade inculturada. E ele bate, ele repisa essa questão da enculturação, de usar aquela cultura para fazer inserir a realidade e a verdade do anúncio do evangelho, né? Usar aquilo como base. Como disse uma vez o meu sacerdote numa confissão, Deus usa os nossos entulhos para construir a nossa salvação. Deus usa o que não é muito próprio na nossa vida, Ele não descarta nada. Ele usa tudo, usa o mal, usa o bem, usa a idolatria, usa tudo que a gente já teve na nossa vida para, em cima daquilo, construir a nossa salvação, ressignificar todas as coisas, né? E isso vem através do Espírito. Então ele vai falar da enculturação, mas depois a gente pega com mais calma, eu só estou dando uma passada. A parte que ele fala do sacerdócio, que também era discutida, que vai ordenar homem casado, não vai ordenar, está no número 87, e diz assim: o modo de configurar a vida e o exercício do ministério dos sacerdotes não é monolítico, adquirindo matizes diferentes nos vários lugares da terra. Por isso, é importante determinar o que é mais específico do sacerdote, aquilo que não se pode delegar. A resposta está no sacramento da ordem sacra, que o configura a Cristo sacerdote. Aí vem a reflexão. E a primeira conclusão é que este caráter exclusivo recebido na ordem deixa só ele habilitado para presidir a Eucaristia. Esse é o ensinamento da tradição da igreja, né, meus irmãos? Esta é a sua função específica, principal e não delegável. Ninguém mais pode, gente, transformar pão em vinho, né, fazer o milagre com as suas próprias mãos, né, Cristo fazendo ali através das mãos do sacerdote essa transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue. Só o sacerdote, não é delegável. Alguns pensam que aquilo que distingue o sacerdote seja o poder, o fato de ser a máxima autoridade da comunidade, mas São João Paulo II, que ele cita várias vezes também, e cita Bento XVI, explicou que, embora o sacerdócio seja considerado hierárquico, esta função não equivale a estar acima dos outros, mas ordena-se integralmente a santidade dos membros do corpo místico de Cristo. Quando se afirma que o sacerdote é sinal de Cristo cabeça, o significado principal é que Cristo constitui a fonte da graça. Ele é a cabeça da igreja porque tem o poder de comunicar a graça a todos os membros da igreja. E que graça maior que a Eucaristia, né? O maior dos sacramentos. Então aí vai dizer que existe um protagonismo dos leigos por essa escassez do sacerdote. Depois ele vai dizer que exorta os bispos, né, a fomentarem, né, vamos dizer, essa propensão ao sacerdócio, né? Essas novas vocações, e que a gente reze também. Deixa eu ver o que é mais aqui. A parte que ele fala das mulheres também achei muito importante, né? Jesus Cristo apresenta-se como esposo da comunidade que celebra a Eucaristia através da figura de um varão, de um homem, né? Que ela preside como sinal do único sacerdote. Este diálogo entre o esposo e a esposa, que se eleva na adoração e santifica a comunidade, não deveria fechar-nos em concessões parciais sobre o poder da igreja, porque o Senhor quis manifestar o seu poder e o seu amor através dos dois rostos humanos, o de seu divino Filho feito homem e de uma criatura que é a mulher Maria. Está no 101 isso. As mulheres prestam à igreja sua contribuição segundo um modo que lhes é próprio, que estavam falando da ordenação de mulheres, né, e dar mais poder para as mulheres. Isso aqui já foi dito pela igreja em outros documentos da igreja, tá? E prolongado a força e a ternura de Maria, mãe. Então as mulheres são configuradas a Maria, né? Deste modo, não nos limitamos a uma impostação funcional, mas entramos na estrutura íntima da igreja.
Assim compreendemos radicalmente por que sem as mulheres ela se desmorona, como teriam caído aos pedaços muitas comunidades da Amazônia se não estivessem lá as mulheres. Fala do protagonismo das mulheres, mas dentro do seu papel que lhe é próprio na igreja, né? Sustentando-as nessas comunidades, conservando-as e cuidando delas. Isso mostra qual é o seu papel característico, né? Um pouco antes, ele estava falando que com efeito, onde houver uma necessidade peculiar, ele, Cristo, já infundiu carismas, Deus, né, infundiu carismas que permitam dar-lhe resposta. Isso requer na igreja capacidade para abrir a estrada, a audácia do Espírito, confiar e concretamente permitir o desenvolvimento de uma cultura eclesial própria, né, marcadamente laical. É por isso que ele está, gente, ele coloca cada coisa no seu lugar, né? E por fim ele vai falar do ecumenismo, que também é outro ponto muito polêmico. Ele vai dizer, como cristãos, né, que a igreja não deixa de professar as suas crenças, inclusive que muitas religiões não aceitam Maria, e embora saibamos que isso não se verifica em todas as confissões, sentimos o dever de comunicar à Amazônia a riqueza deste ardente amor materno. Então ele não vai abrir mão de nenhum dos dogmas da igreja para evangelizar, mas ele exorta os cristãos a se unirem na evangelização. Ele diz assim no 109, como cristãos, a todos nos une a fé em Deus, o Pai que nos dá a vida e tanto nos ama. Une-nos a fé em Jesus Cristo, o único Redentor, que nos libertou com seu bendito sangue e sua ressurreição gloriosa. Une-nos o desejo da sua palavra, que nos guia os nossos passos. Une-nos o fogo do Espírito que nos impele para a missão. Une-nos o mandamento novo que Jesus nos deixou, a busca de uma civilização do amor, a paixão pelo reino que o Senhor nos chama a construir com Ele. Une-nos a luta pela paz e justiça. Une-nos a convicção de que nem tudo acaba nesta vida, mas estamos chamados para esta festa celeste, onde Deus enxugará as nossas lágrimas e recolherá o que tivermos feito pelos que sofrem. Então, gente, no fim, é o que de bom nós fizemos aqui nessa terra pelos nossos irmãos necessitados, carentes de bens materiais e especialmente de bens espirituais. No 110 ele diz, tudo isso nos une. Como não lutar juntos? Como não rezar juntos e trabalhar lado a lado para defender os povos da Amazônia, mostrar o rosto santo do Senhor e cuidar da sua obra criadora? E ele termina com uma oração dirigida a Nossa Senhora, que é a coisa mais linda. Assim, vocês leiam, tá no 111. Mãe da vida, no vosso seio materno formou-nos Jesus, que é o Senhor de tudo que existe. E daí ele continua, depois vocês leem, porque esse vídeo já tá com 22 minutos e se eu pudesse ficar horas falando. Então eu quero aqui agradecer a Deus pelo Papa Francisco, agradecer porque tirou todas as dúvidas, as sombras que o mal criou na igreja, né? Os homens se deixaram influenciar pelo mal e criar debates que não tinham por que dar em lugar algum, porque é o Espírito quem conduz a igreja, é Cristo quem marcha na frente da igreja e jamais iria nos abandonar. Um assunto tão importante como é a Amazônia, não só para o Brasil, nem só para os países da América Latina, mas para o mundo inteiro. Então aqui, a resposta está dada, muito bem respondido, tá? Eu li e assina embaixo, gente, como cristã católica que ama a nossa igreja, né? Estamos muito bem guiados. Graças e louvores sejam dados a Deus, porque o nosso Papa foi iluminado com essa exortação e obrigado a todos aí por assistirem até agora, mas a gente vai falar um pouco mais sobre ela, esmiuçando alguns pontos que eu achei muito interessantes. Fiquem com Deus e salve Maria Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.